lembremos que Mittwoch foi feita entre 1995 e 1997. Então, ela na realidade ela sucede Freitag, sexta-feira, né? E ela está já praticamente distante 4 anos de Dienstag, da terça-feira, que, como vimos, acaba com octofonia. Mas ela tem um elo grande, que vocês vão ver num dos exemplos, essa retomada dessa cor de sintetizadores, de espacialidade e tudo, numa das peças aqui. Vejamos a estrutura de Mittwoch. Opa, o que aconteceu? Vejamos a estrutura. Nós temos o cumprimento de Mittwoch, que é o Mittwochsgruß, e aí temos 4 cenas. Não existe um Mittwoch-Abschied, por exemplo, o Mittwochs-Abschied. Não existe a despedida também da quarta-feira, né? Essas 3 cenas, Weltparlament, Orquestra Finalisten e Helikopterstreichquartett, deram origem a todos esses números musicais que podem ser tocados independentemente, como obras concertantes, sendo que várias delas são solos que são extraídos de uma das cenas, que é a cena central, Orquestra Finalisten, né? Então você tem a possibilidade de uma peça de oboé solo, praticamente, que é o oboé aus de Orquestra Finalisten, ou violoncelo aus Orquestra Finalisten, etc, etc. Então são números individuais onde se decolam daí várias obras para instrumento solista, praticamente. Aí tem o Bassetsu Trio, que é para 3, e por aí vai, Litanai, e por aí vai, né? Bom, o símbolo gráfico é a união dos 3, é a união do símbolo de Efa com o símbolo de Michael e com o símbolo de Lúcifer, né? Nessa comunhão, a gente quase que visualiza 2 seios, né? Onde existe uma desigualdade entre um e outro, né? Porque metade é o anjo, metade é o capeta, né? Mas claramente é muito sensual, porque ele é todo envolvido no símbolo de Efa, né? Em 15 de junho de 2003, Stockhausen me enviou uma nova carta na qual convida-me novamente para que eu atue como docente conferencista junto aos Stockhausen-Kurse em 2004, ao lado de Richard Tupp e Rudolf Frisius. Essa teria sido a 3ª vez que eu ia atuar lá, e na qual me conta que estava me enviando de presente separadamente uma nova realização, né? Ele ainda põe na carta aí, não sei se está dando para ler, está muito clarinho ali, né? Neue Realisierung, né? Estou enviando para você uma Neue Realisierung, que era o CD e a partitura que me chegaram alguns dias depois, que é o de Mittwochsgruß, que é essa partitura aqui, que, como sendo de Mittwoch, ela é publicada em amarelo, a capa, assim como o Octofonia de ontem era em vermelho, por causa do Dienstag, né? E, infelizmente, questões financeiras acabaram fazendo fracassar minha nova participação, não houve o apoio necessário, não é porque é o Stockhausen que ele tinha todos os apoios do mundo, ele se defrontou com bastante dificuldade para segurar os cursos, e principalmente depois do episódio que eu vou narrar sábado, que é sobre as declarações que ele fez com relação ao 11 de setembro, onde houve cortes de verba aos cursos, né? Mas em poucos dias chegou o material citado por Stockhausen em sua carta. No prefácio da partitura de Mittwochsgruß, música eletrônica de Mittwoch aus Licht, Stockhausen descreve sucintamente, mas com bastante propriedade, as suas realizações mirabolantes que compõem a quarta-feira de luz. Então ele vai descrever as 3 cenas principais. São todas elas realmente obras muito diferentes, né? A primeira, Weltparlament, para coro a capela, primeira das muitas partituras que o Stockhausen me presenteou com dedicatória. Essa foi a minha primeira partitura que o Stockhausen me mandou, 30 de julho de 97, 20 anos atrás, portanto. E primeira cena da ópera, o Parlamento Mundial está em reunião acima das nuvens, no andar de cima de uma catedral de vidro, no qual os parlamentares chegam em um elevador de vidro vindo de baixo. O presidente introduz o tema a ser debatido, o amor.
O regente do coro, na verdade, é um juiz. Ele senta numa mesa, ele tem martelo e o coro todo se difrata em milhões de ações. O céu está azulado e o parlamento é sobrevoado ora por helicópteros, ora por pombas. Então você tem duas visões bastante antagônicas desse sobrevoar o céu, que poderiam ser, de alguma maneira, ligados a pomba, a coisa celestial do Michael, e helicóptero, a tormenta de Lúcifer. Muito bem. Curioso na partitura da obra é a invenção de Stockhausen de uma nova forma de notação das intensidades, a partir de uma paleta de cores. A partitura é caríssima, toda impressa a cores. Cada página da partitura tem necessidade de uma reprodução a cores, já que toda a intensidade dela é controlada a partir desse quadrado aí, onde o vermelho é o fortíssimo e o violetinha rosa é o pianíssimo, né? E inclusive os decrescendos têm matizes de quase como um arco-íris. A obra foi estreada por um dos melhores coros europeus, o SWR Vocal Ensemble de Stuttgart, que eu trabalhei depois em 2012 com o meu retrato falado das paixões. Tive oportunidade, inclusive, de trabalhar com solistas que fizeram também a peça do Stockhausen. A segunda cena da ópera consiste em um Orchestra Finalisten. Solistas da orquestra flutuam, cada qual em um espaço distinto. A orquestra é, pois, toda espalhada pelo teatro. Stockhausen me mostrou pessoalmente em sua casa, e aliás com bastante orgulho, ele pegou uma pasta enorme, contendo a trajetória individualizada para cada altura sonora, cada nota em determinada oitava, cujos desenhos nortearam sua escritura espacial, fazendo transitar as notas de instrumentista a instrumentista, cada qual em um lugar distinto do espaço. Antes da última frase, vamos pensar o que é isso. A orquestra, de vez de estar situada no palco, os músicos invadem o espaço do público e cada solista se dispõe num ponto diferente do espaço, olhando todos para o regente, no caso. E o Stockhausen, baseado nesse diagrama de distribuição dos instrumentos, desenha as alturas que ele quer percorrer com os instrumentos. Então, por exemplo, um Lá que ele quer que vá da flauta para o trompete, do oboé, ele sabe onde está cada um desses instrumentos, ele começa a desenhar. Então, primeiro ele desenhou o percurso das alturas, de acordo com o diagrama que ele tinha, e aí ele pegou a partitura e foi escrevendo conforme o diagrama de cada desenho de cada nota da partitura, né? Com isso, com tal procedimento, Stockhausen acaba aliando a melodia de timbres, Klangfarben Melodie, com a espacialidade dos sons, né? Então, ao mesmo tempo que você tem uma melodia de timbres, que uma mesma nota está variando de timbre em vários instrumentos, você tem também uma variação de espaço, né? A terceira cena da ópera consiste em um devaneio de Stockhausen. Provavelmente a maioria de vocês já ouviu falar. Helicóptero Streichquarteto, o quarteto de cordas de helicóptero, no qual os 4 solistas de um quarteto de cordas literalmente voam em 4 helicópteros e tocam sincronicamente uns com os outros por comunicação via vídeo e som. Mas, em geral, sintonizam seus gestos com os ruídos dos rotores dos helicópteros, resultando daí uma pedra bruta em que há, admitamos, pouca sutileza sonora, porque o som do motor do helicóptero está o tempo todo na peça, né? E, consequentemente, ele faz, o Stockhausen, bastante uso do trêmulo, porque o trêmulo foi inventado pelo Monteverdi, tremolare le corde, no compartimento de Tancredi e Clorinda, no 1600 e lá vai, né? Que viram um dos timbres importantes dos instrumentos de corda. Ele simula uma trepidação. Então, com o efeito do trêmulo, ele imita o do helicóptero. Então, tem muito uso de trêmulo por parte dos 2 violinos, da viola e do cello, que compõem o quarteto de cordas, né? Então, por isso eu digo que ela é uma pedra bruta, com pouca sutileza sonora, mais uma ideia, né? Sua concepção é mais mirabolante do que musical, mas sua realização é absolutamente espetacular. Os solistas são filmados e microfonados,
em 4 helicópteros, portanto, e suas imagens e sons são projetados em 4 telas e em 4 grupos de alto-falantes para o público que os aguarda em solo firme. Então está lá o público, de vez ele se defrontar com o quarteto na frente deles, eles veem telas e alto-falantes reproduzindo virtualmente uma loucura real que está acontecendo, que é os 4 entrarem em 4 helicópteros, o primeiro violino, o segundo violino, a viola e o cello, cada um no seu helicóptero, decolam os 4 helicópteros e começam a voar em comunicação por vídeo e som. Quer dizer, um sincroniza com o outro, porque estão todos sincados absolutamente com a partitura e tudo, né? Foi uma das realizações mais mirabolantes e com certeza mais caras da vida do Stockhausen. A partitura também é impressa a cores, ou seja, também a partitura é muito cara, e está aí, quer dizer, não é uma aleatoriedade, não. Cada um tem a sua parte e tem que ser tocado exatamente em sincronia com os demais. Então existe, obviamente, no Helicopter Quartet, um diálogo do Stockhausen entre o real e o virtual, uma ponte entre aquilo que se imagina e aquilo que se efetiva enquanto ideia. Tudo isso está na cabeça do Stockhausen a realizar isso, né? Vejamos alguns pequenos trechos do vídeo documentário sobre o Helicopter Streicher Quartet com Stockhausen e o Ardit String Quartet. Isso é um material que existe, não é de difícil acesso, mas eu fiz uma edição, porque ele dura uns 50 minutos esse documentário. Então, fiz uma pequena edição para vocês verem fragmentos, só para terem uma ideia do que é essa loucura que é o Helicopter Streicher Quartet, tá? Então, eu vou traduzindo se acontecer alguma coisa. Então, Stockhausen. Ich habe keine Philosophie. Eu não tenho nenhuma filosofia. Aber ich habe ein Leben lang geträumt, dass ich fliegen kann. Mas eu sonhei a minha vida toda que eu posso voar. Und fühle, wie das ist, wenn man fliegt. E eu sinto como é isso se a gente voa. Und in vielen Träumen löse ich mich weg von der Erde. E muitos sonhos me fazem desprender da terra. Aí eu fiz um pequeno corte e joguei já para a imagem. Isso tem uma longa entrevista com o Stockhausen nesse documentário interessantíssimo. Eu peguei essa frase que eu acho muito sintomática dessa coisa do sonho que está perseguindo Stockhausen desde sempre. Trans, por exemplo, é uma obra que ele disse que foi inteirinha sonhada, de 1971. É uma obra originalíssima para a orquestra, né? Então aí os músicos entraram no helicóptero e estão começando a voar, né? Isso, na realidade, é um ensaio, né? Não tem a situação do concerto onde as câmeras filmam e jogam para dentro do teatro. E aí vocês veem um dos músicos, violista, fazendo trêmulo, por exemplo. Ele começa a falar números, que é uma obsessão de Stockhausen, contar até 13. 2, 3, 4, 5. O cellista, o Irvin Ardit, e o motor do helicóptero está soando o tempo todo junto. Então isso para vocês terem ideia da loucura que é essa peça, né? Quer dizer, na realidade, do ponto de vista sonoro, eu digo que essa obra é uma pedra bruta, porque ela é muito mais uma invenção de um espetáculo do que uma invenção de escritura musical propriamente dita. Isso é a maneira como eu interpreto, né? Como eu vejo a coisa. O resultado sonoro, forçosamente, tem que se adaptar às limitações dos sons do helicóptero, que sobrepõem qualquer som, né? Consequentemente, o quarteto ele é quase sempre fortíssimo e com trêmulos, né? O que faz uma redução da palheta possível de emissão de um quarteto de cordas, que é talvez o gênero mais sutil e variável
em possibilidades infinitas de timbre e combinação, né? Basta ouvir, por exemplo, as 6 bagatelas do Weber, Opus 9, do Anton Weber, que eu aconselho, que dura 3 minutos, as 6, que é um poço de sutileza, né? Então, é muito mais um espetáculo e uma realização no nível dessa interação entre o virtual e o real do que uma coisa que vai pela coisa da escritura musical propriamente dita, né? Como outras obras têm claramente no Licht, né? Bom, a quarta e última cena da ópera é Michaelium, obra que centra a questão como o Welt Parlament na solidariedade cósmica. Vocês lembram, o Welt Parlament começava lá no céu, discutindo o amor, né? Michaelium é uma central galáctica de delegados do universo. Um novo presidente deve ser escolhido, e Lutzi Kamel é o favorito e eleito. Os delegados pedem conselhos a ele, e Lutzi Kamel responde às suas questões com traduções verbais de fenômenos de ondas curtas. Kurzwellen, que, como sabemos, Kurzwellen é o termo em alemão de ondas curtas, que, como sabemos, foi o título de uma importante obra de Stockhausen dos anos 60, que eu tive o privilégio de ouvir ao vivo já em Kürten, e que é realmente fenomenal, e que já tem a questão da espacialidade muito presente, porque são 4 grupos que rodeiam o público, e cada grupo tem um instrumento solista ou 2 instrumentos solistas e um operador de ondas curtas. E você tem toda uma partitura muito detalhada, como quase tudo em Stockhausen, onde fica transitando no espaço esses sinais de onda curta e junto, mesclando com instrumentos, né? Obra interessantíssima. Ouçamos agora um trecho de Olhos Fechados, de Mittwochsgruß, de 1998, que é a Elektronische Musik, música eletrônica da Quarta-feira de Luz. Ouviremos um trecho da versão estéreo que Stockhausen me mandou junto com essa partitura, não a versão original, ele mandou a publicação e eu nunca pedi a versão quadrifônica original, portanto não tenho. Entretanto, aqui a gente vai difundir em 8 canais, portanto eu vou mudar de posição, hoje eu estou com 2 cadeiras, vou dar uma leve interpretada no espaço, e a gente vai ouvir um trecho relativamente longo, mas ela é muito longa, ela dura 1 hora. Então eu não vou dizer quantos minutos eu vou tocar, porque não é bom dizer a duração das obras antes das obras acontecerem, mesmo porque existe uma coisa fundamental, que é a ligação do ouvinte com o tempo. Quanto mais curta a obra parece, melhor ela é para a pessoa que ouve. Quanto mais longa, é porque o tédio está se instalando na pessoa, ela tende a alongar, né? Então, predizer a duração induz um certo tipo de escuta. Então, vai ser uma surpresa se eu vou mostrar 2 minutos ou 40 minutos. Tá? Em algum momento eu vou fazer um fade out, porque é uma ilustração isso, e a gente vai continuar, porque tem muito o que falar ainda hoje para a gente ouvir a outra obra. Tá ok? Ouviu 13 minutos da peça, para vocês terem uma ideia do universo. É claro que seria bárbaro tocar ela inteira, mas a gente não vai ter tempo para isso. Muito bem, vamos para a frente. Em que pese, desculpa, deixa eu só ver se é isso mesmo. É isso mesmo, ok. Em que pese a sofisticação dos eventos sonoros e a densidade de múltiplas camadas em diversas passagens da obra que acabamos de ouvir, indubitavelmente esta obra filia-se muito mais ao universo sintético de octofonia, que vocês ouviram ontem, a maioria que estava aqui, do que ao Stockhausen inventivo e especulativo
ao extremo dos anos 50 e 60, tal como na obra que ouviremos a seguir, e é que eu vou abordar agora. Mas ouviremos sua parte final também, porque ela dura muito tempo, em que já se vê uma transição do Stockhausen multifacetado e poligestual, mais típico de Contacte, para o Stockhausen em transe, com acento em eventos cada vez mais alongados, que vai resultar no Octofonie e no Mittwochsgruß, como a gente ouviu agora, que são eventos consideravelmente estendidos, né? E que a gente teve a oportunidade de ver nesses 2 dias últimos agora. Façamos uma digressão e vejamos de que obra se trata. Hymnen, música eletrônica e concreta para 4 canais, com uma duração das regiões 1 e 2 de 57 minutos e 45 segundos, região 3 e 4, 55 minutos e 55 segundos. Na região 3 e 4, justamente pela sua duração de minutos e segundos coincidirem com o número de Fibonacci, eu escolhi, não por essa razão exatamente, mas veio bem a calhar, para que a gente ouça hoje, porque senão teríamos que ter 2 horas só para ouvir o Hymnen. Então, fiquem atentos. Quem quiser, inclusive, deixar e-mails para eu incluir na lista do Estúdio Panorama, e aí ficam sabendo das atividades do estúdio, dos concertos nossos com 22 alto-falantes, das bimestres com 54 alto-falantes, e com 22, que é o nosso setup normal, já dá para fazer coisas inacreditáveis, e vira e mexe eu programo coisas assim, né? Bom, aqui a gente tem 8 representantes da nossa escola, dos melhores representantes, que são 8 Meyer Sounds, que são consideradas as melhores caixas do mundo, essa daqui, né? Super qualidade. Vamos lá, vamos discutir Hymnen um pouquinho, aspectos gerais. Hymnen foi composta imediatamente após a volta de Stockhausen do Japão, onde realizara, em 1966, Telemusik. É gozado que Telemusik, no seu próprio título e na intenção, já faz transparecer essa preocupação do Stockhausen numa comunicação à distância da música, né? Que ele vê como uma porta de abertura a uma energia cósmica, né? E que ele deixa absolutamente claro em projetos como o Quarteto de Helicópteros, né? Onde você tem o real e o virtual dialogando através de sinais e tudo isso, né? Por sua concepção, pela época na qual foi realizada, pelas suas dimensões, por suas distintas versões, por seu papel central na obra em geral de Stockhausen e por sua repercussão, Hymnen é sua obra eletroacústica acusmática, apenas para alto-falantes, é o termo que vem do Pitágoras e que a música concreta assumiu. Não era um termo assumido pelo Stockhausen, mas é, de uma maneira, querendo ou não, o que ele fez em Hymnen, que é toda peça que é composta em estúdio e difundida puramente por alto-falantes, é uma música acusmática, né? Ela é das obras eletroacústicas acusmáticas, portanto, sem instrumentistas, apesar das suas diversas versões. Eu estou me referindo aqui à versão puramente de tape, que a gente vai ouvir aqui, mais audaciosa em todo o seu percurso criativo, incluindo as novas realizações, as mais recentes, Octofonie, Michaelisgrüß, etc. Trata-se de um monumento eletroacústico, inicialmente concebido em um de seus primeiros esboços para 3 pianos e tape, realizado entre 1966 e 67, portanto o Hymnen é a última etapa antes de ele atingir com Stimmung a viagem em cima do som, com as 6 vozes de Stimmung, e em seguida a música intuitiva radical, onde ele abole a partitura, né? Ele foi concebido em 66 e 67 na rádio NWDR, que é Nordwestdeutscher Rundfunk, que depois virou Westdeutscher Rundfunk, a WDR de Colônia, num total de cerca de 114 minutos. Duração derivada, coincidentemente ou não, essa seria uma das perguntas que eu colocaria ao Stockhausen, se a gente tivesse tido tempo, se não tivesse falecido antes de eu ter... se ele tivesse falecido depois de eu ter enviado as perguntas e depois de ter respondido as perguntas, obviamente. Mas, de alguma forma, coincidentemente ou não, ela dura 114 minutos, que é consequência da série de Fibonacci 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 140, 114 e por aí vai, né?
portanto, durando quase 2 horas, certo? Contendo basicamente o processamento de cerca de 40 hinos de todo o planeta. Quanto à sua duração global, tem uma coisa curiosa aí em relação à telemusique que ele tinha acabado de fazer. É como se a duração da maior estrutura de telemusique, o maior pedaço, a maior seção autônoma dentro da forma extremamente elaborada do telemusique, dura 114 segundos. Hymnen vai durar 114 minutos, que é a obra seguinte que ele faz voltando da realização de telemusique, né? Então, se pensa, né, pode-se pensar se isso não é uma transplantação dos segundos desse momento maior do telemusique, com a sua tendência de expansão das durações, de ele ter pego a duração que era maior do telemusique e transplantado no nível do segundo em minutos, né, e ter concebido o Hymnen assim. Ou se é uma mera coincidência. Provavelmente isso foi uma mera coincidência, porque o Hymnen tem muito de improvisado, num certo sentido, né? Tem muito de mexido, muito de elaborado e muito de improvisado em cima quer dizer, a improvisação não é uma improvisação gratuita, é uma improvisação buscada, trabalhada em cima dos materiais, né? Na época de sua conclusão, Stockhausen considerava Hymnen uma obra inacabada, no mesmo sentido de Kontakte, que ele tinha feito quase 10 anos antes, 1959-60. Ele poderia incluir outras partes, outras regiões, como ele chama, né? Aproveitando os 137 hinos coletados originalmente desde 1964, dos quais ele faz uso só de 40, só entre aspas. Após a estreia em 1967, esclareceu, no entanto, que considerava a Hymnen definitivamente acabada. Mas esse caráter potencialmente aberto, potencialmente, porque depois da estreia Stockhausen fecha e diz ela está acabada, né? E a relativa autonomia das regiões 3 e 4, em relação às regiões 1 e 2, nos permitem tocar hoje apenas as regiões 3 e 4 que eu escolhi, né, para a gente ouvir. Prestem atenção que, apesar de 4 regiões e elas serem muito claramente delimitadas, existe uma união entre a região 1 e 2, uma pausa, uma união entre a região 3 e 4. Então não dá para tocar só a região 1 ou só a região 3. Na realidade, Hymnen é para ser tocado inteiro, né, com uma pequena pausa entre as regiões 1, 2 e 3 e 4, mas elas não têm um seccionamento muito claro de pausa, etc. Entre região 1 e 2 não existe isso, entre a região 3 e 4 também não. São 2 grandes blocos, né, apesar de as regiões serem claramente diferenciadas. Pela mescla das fontes concretas, hinos e eletrônicas, sons gerados em estúdio, Stockhausen faz questão de pontuar o caráter sincrético da obra em seu subtítulo, Elektronische und konkrete Musik, em vez de eletroacústicos, né? Tal denominação demonstra, por outro lado, que o termo eletroacústico, pelo menos na década de 60, e até hoje, na realidade, ainda não estava em voga universalmente enquanto amalgamador das diversas tendências em composição em estúdio, que hoje a gente pode chamar qualquer feito em estúdio, seja ele para música acusmática, seja ele música mista, seja inclusive música só de instrumento com processamento em tempo real, a gente chama tudo isso de música eletroacústica, né? Ora mista, ora em tempo real, ora acusmática, mas tudo isso, pôs a tecnologia no meio, trabalhou alguma coisa em estúdio, a gente chama de música eletroacústica. É o termo, o guarda-chuva a partir de 1958 para o que a gente faz em estúdio eletrônico ou eletroacústico, né? E que na Alemanha, como aliás até o presente, relutava-se no uso desse termo eletroacústico, pois ele havia sido cunhado justamente por Pierre Schaeffer, que os alemães viam como antagônico, né, dentro daquela polarização, quando surge a música eletroacústica, agora usando o termo para tudo, né, nas formas da música concreta, Musique concrète, em Paris, em 1948, e a Elektronische Musik, em 1949, a música eletrônica, a Musique concrète feita pelo Pierre Schaeffer, a Elektronische Musik feita pelo Herbert Eimert, que em 53 vai convidar o Stockhausen, como jovem compositor, junto com mais outros 3, a vir fazer experimentos, e aonde Stockhausen entra e faz tudo isso que a gente está vendo. Studie 1, Studie 2, etc. Né?
Então existia esse antagonismo. Stockhausen, apesar de ter tido muitas querelas com o Eimert, ele está claramente dentro da corrente de música eletrônica e, portanto, o termo eletroacústico ele nunca assumiu, né? O que é uma questão meramente terminológica, não é tão importante assim. Quanto às intermodulações, Stockhausen insiste na afirmação de que não se trata em Hymnen de colagem. A composição Hymnen não é nenhuma colagem. Isso está claramente no CD do livreto, no livreto do CD. Assemelha-se nesse sentido a Berio, Luciano Berio, quando este se reporta ao terceiro movimento de sua sinfonia, que é de 1968, portanto quase contemporânea de Hymnen, né? Se trabalha com citações, procura entrelaçar as referências e não simplesmente colá-las ao acaso. Esse é o pensamento do Stockhausen, também está presente no Berio e está presente também no Pousser, como a gente vai ver. Do ponto de vista da concatenação dos materiais, que são os hinos, a intermodulação, inaugurada em Telemusik, desempenha um papel crucial em Hymnen. Tecnicamente, o que é a intermodulação? É você pegar o sinal acústico de uma fonte e fazer com que elementos acústicos desse sinal modulem o sinal acústico de uma outra fonte. Então existe aí uma intermodulação. Por exemplo, você pega a amplitude de um sinal acústico e modula a frequência de uma outra fonte. Ou você pega, enfim, você pega a frequência de um e modula a amplitude do outro, e por aí vai, né? Tem milhões de possibilidades de intermodulação. Stockhausen elucida inúmeros procedimentos de intermodulação, que um dos nomes de intermodulação na tecnologia, assim, já de uns anos para cá, é a convolução. Por exemplo, em música eletrônica, quem mexe um pouco com softwares de tratamento sonoro já ouviu em convolução. Convolução é uma espécie de intermodulação, só que antes da convolução existir, Stockhausen já estava fazendo isso com aparelhos analógicos e chamava isso de intermodulazione. Portanto, ele é precursor, no certo sentido, de técnicas de convolução, né, e particularmente em Telemusik e logo em seguida em Hymnen. Inúmeros procedimentos de intermodulação foram empregados em Hymnen, isso é o texto do Stockhausen. Tem-se, por exemplo, o ritmo de um hino que modula a harmonia de um outro, cujo resultado é modulado pela curva de envelope de um terceiro hino, cujo resultado, por sua vez, é novamente modulado pela constelação timbrística e pelo perfil melódico de sons eletrônicos. Quer dizer, não precisa ser necessariamente hino modulando hino. Pode ser uma configuração eletrônica que interfere e modula uma fonte que foi intermodulada por uma outra, por exemplo, né? Cujo resultado, finalmente, ainda será impregnado por um movimento espacial típico. Tá? Então, por vezes, deixam-se trechos de hinos crus, não modulados, ao lado de acontecimentos eletrônicos. Por vezes, as modulações levam-nos aos limites do irreconhecível. Entre tais possibilidades, constitui-se toda uma gama de graus de reconhecibilidade. Tudo isso é o Stockhausen falando, né? É uma frase importantíssima para entender todos esses conceitos de intermodulação e desse grau de inteligibilidade e reconhecibilidade das fontes. Quanto às distintas versões, Hymnen foi concebido inicialmente para tape solo, fita, né, que hoje em dia ninguém mais usa o termo, porque o tape se evaporou em mídia, né, em arquivo digital. A parte eletroacústica é, pois, absolutamente autônoma, já desde sua concepção original. No entanto, semelhantemente a Contacte, o tape pode ser acompanhado de músicos solistas e até mesmo de orquestra, resultando daí 3 versões possíveis. Hymnen para tape solo, para a qual foi publicada uma partitura de escuta, que é essa partitura aqui, uma partitura que tem as bandeirinhas dos vários países. Essa partitura também me foi... Essa aqui tem coraçãozinho, tem a dedicatória do Stockhausen, ela foi dada em 19 de agosto de 97. E aí você tem toda uma reprodução da mão do Stockhausen mesmo, escrevendo e compondo o que ele estava fazendo no estúdio, né? E eu vou usar ela para difundir aqui. Então essa é a versão puramente acusmática, digamos assim. Hymnen com solistas, 4 solistas tocam conjuntamente com o tape,
eletrônium ou trompete ou sintetizador, viola elétrica ou eletrocorde ou clarinete elétrico ou trombone com eufônio e sintetizador. Você vê que existe uma maleabilidade possível, porque o timbre não é apegado a só uma maneira de ser, né, no caso aqui, muito parecido com as possibilidades de variação que ele vai usar depois de 10 anos no Jahreslauf, como a gente viu ontem, quem estava aqui, que os timbres podiam ser de instrumentos japoneses originais ou substituídos por similares, né? Tantã é aquele gongo enorme, né? E outros instrumentos de percussão e piano, ou sintetizador com piano, com o timbre do piano. E a terceira e última versão, que é Hymnen com solistas e orquestra, da qual uma especial partitura da região 3 foi publicada e pode ser executada separadamente, ou seja, Stockhausen seccionou a ligação que existe entre a região 3 e 4 e fez da 3 uma versão Hymnen mit Orchester. Eu quase consegui programar isso aqui em 2006, no Teatro Municipal. Mas houve um problema porque o Stockhausen exigiu que viesse com razão, porque eu também não conhecia, nem tinha partitura, ele me enviou a partitura de presente também, e exigiu que viesse o Brian Holmes, que é o técnico, era o técnico dele, que tinha feito o Hymnen com orquestra diversas vezes, e o Teatro Municipal não teve verba para trazer, então, consequentemente, a gente decidiu fazer Tia Kreis versão para orquestra, nessa época. Né? Foi um concerto que eu organizei aqui para o teatro, teve a estreia do meu PAN, depois de 21 anos na gaveta, minha primeira peça de orquestra, com Pedro Amaral regendo. Bom, então estão aí as 3 versões, né? Sendo que essa versão consiste de 3 partes, primeira e a terceira com solista, segunda com orquestra, etc. Ok? Nas versões mistas da obra, as texturas instrumentais servem, a rigor, como elementos ressonânticos das estruturas do tape. Para tecer mais um paralelo entre Stockhausen e Berio, com quem dialogava naquele momento, naquele tempo, poder-se-ia fazer uma comparação entre as versões mistas de Hymnen e os Chemins do Luciano Berio. Chemin, caminhos, são várias obras baseadas nas sequenze, né? Obras nas quais Berio amplia o instrumental de suas sequenze, originalmente concebidas para instrumentos solistas, sem acrescentar, de fato, estruturas novas às já existentes nas obras de referência originais. Estamos de frente, tanto num caso como no outro, de uma certa tautologia composicional. Eu digo isso porque, na realidade, por exemplo, o Chemin dos Berio é um caso muito peculiar, porque se você ouvir o Chemin, os Chemins vários, né, que ele tem, que são baseados, portanto, na sequenze, por exemplo, Corale. Corale é um Chemin baseado na sequenza 8 para violino, por exemplo, né? Se você ouvir diretamente o Chemin, a obra é fantástica. Se você ouve a sequenza 8 e depois ouve o Chemin, por um lado ela se multiplica, por outro ela reduz, porque todo o potencial de leitura múltipla que você tem na sequência original quando o instrumento está sozinho, é como se o Berio estivesse dizendo, ou escute nesse momento, esta multiplicação, neste momento, esta. Então, na realidade, o Chemin é uma espécie de leitura individual que, ao mesmo tempo que amplia, limita a sequência original. Então, no meu doutorado sobre Berio, eu discuti isso como uma das críticas que eu vejo nesse Deus, para mim, que é Berio. São dois deuses assim que eu respeito enormemente, grandes mestres, que é o Stockhausen e Berio, né? E eu vejo uma certa tautologia nesse sentido. Então, são obras curiosas que, se você ouve diretamente, elas fazem muito sentido. Mas se você ouve a riqueza da matéria original, da matéria-prima, você meio que desconfia do porquê de existir aquele trabalho, né? Então, isso é uma visão muito pessoal minha, né? Bom, quanto às formas e às regiões. A forma da obra é livre e foi estruturada paulatinamente, quase que intuitivamente, conforme as etapas de realização do tape em estúdio, a partir da manipulação dos materiais selecionados. Manipulações muito criteriosas, mas que ele se deixou envolver pelo experimento, pela especulação experimental mesmo, em cima dos materiais dentro do estúdio eletrônico. Por isso que eu desconfio que essa analogia da duração seja uma casualidade, dos 114 minutos em relação aos 114 segundos, mas que é uma coincidência, né? Muito interessante. Segundo Stockhausen, a forma conhece tanto o informal quanto a formulação extremamente rígida.
Então tem momentos que ele pré-determinou muito claramente e foi atrás dos sons para compor aquilo, e tem momentos que ele se deixou levar pela especulação e resultou naquilo e anotou depois, né? Para gerar essa partitura aqui. Hymnen compõe-se de 4 regiões, regionen, né? Cada qual possui alguns centros, que são polarizações, constituídos por hinos que desempenham um papel de polarizador das texturas enquanto pontos de referência e de convergência das transformações. A primeira região, que foi realizada por último, é dedicada a Pierre Boulez. Dura 27 minutos e 38 segundos, possui 2 centros, ou seja, 2 hinos polarizados, em torno dos quais gravitam os demais, sendo respectivamente o hino da Internacional Comunista e a Marselhesa. O hino da Internacional Comunista é tal, né? Que nesses 100 anos da Revolução Russa a gente pode tentar fazer uma reutilização disso, quem sabe? Quem sabe tem uma nova revolução e a gente põe o Brasil no lugar. Vamos lá. A segunda região é dedicada a Henri Pousser, que eu já mencionei aqui. É precedida de um interlúdio, que é um interlúdio aí bem em alemão, Zwischenstück, quer dizer, peça do meio, de 29,7 segundos, é a partitura, página 11, dura com o interlúdio 30 minutos, 4,7 segundos, e possui 4 centros, sendo respectivamente o hino da Alemanha, uma espécie de interlúdio, não confundir com o Zwischenstück que antecede a região, interlúdio dentro da região 2, que consiste na gravação de uma conversa entre Stockhausen e seu assistente musical David Johnson, quando da realização da obra em estúdio, que na partitura Stockhausen descreve como Studiogespräch, ou seja, conversa de estúdio, na qual o Stockhausen fala uma frase, e a frase do Stockhausen é claramente ouvida na peça: podemos ainda ir mais fundo, numa dimensão além. Ele estava no meio da especulação e falou para o cara, né? Wir können tiefer gehen, uma coisa assim. E depois ele ouviu e falou, pô, deixa eu pôr isso na peça. E incorporou, ele mesmo falando, vamos mais fundo, né? Vamos numa dimensão além. O terceiro é um grupo composto de hinos africanos. E o quarto centro, o hino da Rússia. Então vocês veem que as 2 primeiras regiões, Boulez e Pousser. Henri Pousser foi um dos protagonistas da música serial, uma grande cabeça. Eu tenho traduzido aqui no Brasil os principais escritos da harmonia dele, eu que traduzi, publicado pela editora Unesp, e tive o privilégio de conviver longamente, que foi meu orientador de doutorado sobre Bério, sobre o qual ele não orientou nada, porque ele falou, você tem a total liberdade de escrever. E a gente foi discutir, foi uma coisa louquíssima que eu faço questão de contar em parênteses. A gente foi discutir a tese pela primeira vez, depois da soutenance de tese, da defesa. Depois de 5 horas de defesa, estava o Nicolas Rivet, que traduziu Jacobson por francês e tudo na banca, estava o Jacques Dubois, pessoas muito, muito importantes. E aí, depois de 5 horas de defesa, o Pousser virou e falou assim, vamos tomar um café, a gente precisa discutir sobre a sua tese. E aí eu já tinha sido agraciado com o doutorado e tudo, aí a gente foi, eu tive um dos papos mais inesquecíveis da minha vida, que foi 1h30 com o Pousser, onde a gente discutiu tudo que eu tinha escrito e a formalidade toda do doutorado tinha acabado de acontecer, né? Isso foi uma das coisas mais incríveis que me aconteceu isso. Bom, a terceira região é dedicada a John Cage, dura 23 minutos e 40 segundos e possui 3 centros, sendo respectivamente, novamente o hino da Rússia, constituído aqui, no entanto, exclusivamente de sons eletrônicos. Stockhausen ressintetizou o hino, né? Aliás, sintetizou o hino, e exposto de forma radicalmente estendida. Stockhausen comenta que se trata da maior expansão harmônica e rítmica que compus até 1966. Tá? Ou seja, um verdadeiro time stretching analógico. Time stretching é uma distensão do tempo do objeto sonoro, que a gente usa muito hoje em dia, é corriqueiro fazer isso. Existem procedimentos de algoritmos que procedem esse tipo de extensão do espectro das maneiras mais variadas. Digitalmente você pode fazer por secções de pacotes de som, onde cria uma certa rugosidade, ou você pode desalinhar os dígitos e mandar os programas fazerem interpolação, e você tem um perfeito,
né? Isso tudo foi simulado com uma extensão radical, simulado não, feito, né? Feito com a mão na massa, com meios analógicos, com velocidade de fita magnética, né? O segundo centro é o hino americano, né? Polarizado nessa parte central da obra com o hino da Rússia, está dedicando a John Cage aí, e a gente está em plena fase da Guerra Fria, então Rússia e Estados Unidos estão aí brigando para polarizar essa região, e o hino da Espanha, que é um outro centro. A quarta região é dedicada a Luciano Berio, dura 31 minutos 45,3 segundos e possui 2 centros, sendo respectivamente o hino da Suíça, preconizado por 3 anunciações, que na partitura é Ankündigungen, já na região 2 e por outras 3 na própria região 4. Tá? A gente já tinha visto que o hino da Suíça fazia parte antes, né? E o segundo, finalmente, o hino da Utopia, que é na realidade um aglomerado de sons que o Stockhausen chama de hino dele, que ele chama Hymnen, com união, Hymnion in der Harmonie, unter Pluramon, que seria mais ou menos um hino, que é o hino mais longo de todos, constituído a partir do acorde final do hino da Suíça, que ele utiliza como material de base para detonar todo esse hino utópico que ele vai propor no final de Hymnen, né? E sendo o ápice da obra, num certo sentido, porque ideologicamente é para onde toda a obra está caminhando. Essa intenção de, pelos hinos, você ter uma comunhão absolutamente da humanidade toda, né? E do cosmos todo, na realidade, né? E que se estende até o final como um tapete sobre o qual, aí no final, o Stockhausen vai fazer as suas inserções, conceito que eu já falei anteontem e ontem, que são os Einschübe, que constituem a coda da obra. Vocês vão ver que no final, existem algumas bordoadas assim, no meio daquela coisa estirada, que quase se perde, que prenuncia o tempo estendido do Octofonie, do Mittwochs Gruß, que a gente ouviu hoje, essas grandes extensões que já estão em Hymnen, por isso a minha espiral deu a volta e foi pegar Hymnen, né? Mas ao mesmo tempo você tem essas explosões, e nessas explosões são as inserções na parte final da obra. Quanto ao uso de hinos como material, aí existe um problema. Através das dedicatórias das 4 regiões, tem-se os 5 principais expoentes da vanguarda musical dos anos 50 e 60. O próprio Stockhausen e Boulez, Pousser, Cage e Berio. Claro que um ou outro pode vir e falar, pô, mas você está esquecendo do Xenax? Sim, estou esquecendo do Xenax. Está esquecendo do Ligeti? Sim, estou esquecendo do Ligeti. São gênios interessantíssimos, mas o protagonismo do centro europeu, da música centro-europeia, mais a infiltração de Cage, a influência que Cage exerceu com a Casa a partir de 1958, são exatamente esses 5, né? Que Stockhausen sintomaticamente dedica às regiões, aos quais ele dedica. Destes, tanto Pousser quanto Berio preocupavam-se centralmente com a referencialidade em suas obras na época em que Hymnen foi composto. Pousser concebia sua obra-chefe, talvez a obra mais importante do Pousser em termos de realização, de empreendimento, que é a ópera Votre Faust, Vosso Fausto, de 1961-67, livreto do Michel Butor, grande escritor e poeta francês que morreu recentemente, nesse ano ou no ano passado? Não, esse ano está muito bom, no ano passado, infelizmente, foi uma perda enorme. Michel Butor, tive o privilégio de conhecer, e foi o criador do Nouveau Roman, né? Era muito amigo do Haroldo de Campos e tal, né? O Votre Faust, no seu próprio título, é uma paródia do Mon Faust, do Meu Fausto, do Paul Valéry. E é uma obra a qual se reporta claramente o Hymnen na região 1 a 4 minutos 33,5 segundos, página 2 da partitura, quando ouve-se a voz de Stockhausen filtrada com filtro passa-banda, onde você passa uma frequência X, uma banda de frequência que você determina, aguda, simulando um croupier de um cassino dizendo faites votre jeu, messieurs, dames, s'il vous plaît. Faça sua aposta, né? Faça o seu jogo. Na versão discográfica dessa ópera aberta do Pousser, que tinha 4 atos, mas o final
era votado pelo público, se o final ia ser um final francês, italiano, alemão ou inglês, né? O público votava e conforme a votação do público ia para aquele final, né? Na versão de disco, que é uma coisa raríssima, a única pessoa brasileira que eu sei que tem isso é a pianista Bia Roman, que mora atualmente há muitos anos já nos Estados Unidos, portanto não existe nenhum disco desse aqui. Você tem então, na versão discográfica dessa ópera, uma frase bem parecida incita o ouvinte a jogar um lance de dados, elemento que se remete a Boulez pelas vias de Mallarmé, un coup de dés, né? Ao mesmo tempo que a poética aleatória de um Cage, alea dado em latim, né? Determinando qual a faixa de disco o ouvinte porá a seguir no toca-discos, dando sequência à ópera. No caso da frase em Stockhausen, há ainda a referência aos jogos de cassino, um dos pontos de pesquisa sobre o aleatório por parte do Werner Meyer-Epler, com quem Stockhausen aprendeu fonética, linguística e teoria da informação na Universidade de Bonn, na época em que estava compondo o Gesang der Jünglinge. O Meyer-Epler se especializou por probabilismo e acabou ganhando, inclusive, dinheiro com formulações matemáticas ligadas a cassino, né? Com puro interesse matemático, mas acabou entrando uma graninha para o Meyer-Epler. E o Meyer-Epler foi o professor de fonética e de linguística, era um cara considerado um gênio da teoria da informação e da linguística na Alemanha, que infelizmente com 50 e poucos anos teve um ataque fulminante e morreu. Era o patrono ideológico, matemático do grupo da música eletrônica, né, alemã. E até a sua morte, Stockhausen reverenciava tudo que tinha aprendido com Meyer-Epler, né? Então acho que esse Faites votre jeu, messieurs, dames, s'il vous plaît, é uma referência ao mesmo tempo ao Pousser, mas também ao Meyer-Epler e etc., ao próprio Boulez, né? Por causa de Mallarmé, porque o Mallarmé foi um dos poetas musicados pelo Boulez, né? Berio iria logo mais conceber, como comentamos, sinfonia, cujo terceiro movimento consiste única e exclusivamente de citações que se situam sobre uma camada permanente constituída pelo scherzo da segunda sinfonia de Mahler. O terceiro movimento da Sinfonia de Berio é uma das obras de música contemporânea mais conhecidas do mundo, né? O terceiro movimento, toda ela é genial. O primeiro movimento é uma das coisas mais magníficas para a orquestra que jamais foi escrita, mas o terceiro movimento ele é célebre pelo uso do scherzo do Mahler, que é um tapete no qual fluem todos os barcos que o Berio faz viajar em cima, né? A referência à água é fundamental nessa obra. As referências a Pousser, aliás, não param por aí. A pronúncia insistente da palavra francesa rouge, tem uma hora que fala rouge, 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 no espaço, vocês não vão ouvir isso, faz parte da parte que nós não vamos ouvir, né? A partir de 9 minutos e 31, remete-nos não somente ao hino central da Internacional Comunista, vermelho, 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 né? Que é o primeiro centro do Hymnen, como também ao insistente vocábulo Elá, em Electre, que é uma obra de rádio do Pousser, que é Elá, 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 que tem muito... Elá é quem dera, né, em francês. Ao mesmo tempo que aos insistentes nomes de ruas citadas em Trois Visages de Liège, uma peça eletrônica de 1961, também do Pousser, onde você tem a marqueur, nomes de ruas ou praças de Liège, que são repetidos, né? E por que essa referência? Porque, por exemplo, Trois Visages de Liège foi feita em 1961 em homenagem à greve dos operários de Liège, que fizeram uma greve contra o capitalismo, pelo socialismo, etc. E o Pousser faz uma obra, Três Faces de Liège, onde você tem 3 movimentos e insiste na repetição de nomes de ruas, etc. Como aqui ele está com a Internacional Comunista como centro, e o rouge começa a aparecer, de repente começa também o rouge, 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 rouge. Então, pela iteração da palavra, você percebe que Stockhausen estava na cabeça dele a referência a Pousser do Trois Visages de Liège, né? Quanto a Cage, o uso pluralístico do material já era por ele radicalmente admitido desde Fontana Mix, uma peça onde Cage misturou tudo quanto é fonte, e foi realizado no estúdio de Milão em 1957, a convite do Berio. Robin Macconi observa que Stockhausen se reporta a Cage na atenção especial que dá aos sons agudos em Hymnen,
Por quê? Porque esses sons ganharam peso quando da experiência de Cage na câmara anecoica, que é aquele quarto que você entra e que tem ausência total de som. Ele é feito com um trampolim, que você entra, a porta é absolutamente anti-som, e a hora que você fecha, você está num trampolim, no meio de um oco, com várias camadas de absorção, e você não sente som absolutamente nenhum. Eu já entrei na câmara anecoica do IRCAM, é uma sensação louca, né? Porque eu tenho um zumbido que me persegue desde 2013 de janeiro de 2005 às 3h30 da manhã, quando eu acordei com um zumbido na cabeça, e eu tenho esse zumbido até hoje. Agora estou descobrindo que é café, portanto cuidado com o café, mas o zumbido, hoje em dia eu acho ele interessante até, é um S. Se eu entrasse numa câmara anecoica hoje, eu ia ficar louco, porque às vezes me incomoda o zumbido. Se eu entrasse, eu só ia ouvir o zumbido. E isso aconteceu com o Cage, né? Quando o Cage entrou nessa câmara anecoica, não do IRCAM, uma qualquer, né? O Cage relatou que ouvia os sons do seu próprio organismo, um som bem grave relacionado ao seu sistema circulatório e um som bem agudo relacionado ao seu sistema nervoso, né? Então existe aí uma preferência no terceiro, vocês vão ver, a gente vai ouvir exatamente as regiões 3 e 4, o começo eu peço até uma atenção especial e procurem resistir, porque é um som que chega no limite da audibilidade, com uma trama aguda extremamente granular, linda, mas ela é forte, ela é o... De repente ela tem um... né? E isso vai entrar no cérebro de vocês, com certeza, tá? Então, preparem-se que vai ser muito bom. A única exceção dentre os dedicatários é constituída por Boulez, que sempre negou o uso da citação, e que somente fez uma exceção em seu trabalho com Dialogue de l'ombre double, Diálogo da Sombra Dupla para clarinete e eletrônica, na qual cita si próprio, Stockhausen e Berio. Em Boulez, a referencialidade permanece circunscrita à autorreferencialidade, à revisita de si mesmo, através da recorrência de um mesmo trabalho em nova transmutação, numa complexa rede de works in progress, que deixam transparecer no fundo um constante descontentamento com o resultado dos trabalhos anteriores. Ele faz, ele não está plenamente feliz, depois de 8 anos ele repega a peça e faz a nova versão, e invalida aquela, e faz uma outra. Quase todas as obras foram assim. As improvisações sobre Mallarmé sofreram isso. Repon, que é considerado por muitos como a principal obra do Boulez, junto com Le Marteau sans Maître, se submeteu a diversas revisitas, ampliações, e por aí vai, né? As críticas, quer dizer, o que eu estou querendo dizer aqui? Ao mesmo tempo que Boulez nega a citação, na realidade ele nega a citação para se citar o tempo todo, no decorrer da própria vida, né? Então, ao mesmo tempo, essa dedicação a dedicatória a Boulez também está dentro desse contexto do uso de citações, que são os hinos, né? As críticas de Boulez quanto ao uso de citações musicais são, a meu ver, pertinentes. A rigor, na temporalidade da música, a citação, que é sobretudo um recurso literário, porque você pode parar, inclusive buscar referência e entender o contexto, jamais se incorpora de fato no contexto de nossas obras, demonstrando-se como um corpo estranho, como elemento exterior à condução sintagmática temporal de uma obra e mutilado de seu próprio sintagma original, porque ele foi extirpado ali como fragmento, que justificou a emergência da própria estrutura mutilada. Após toda a fase de radicalização serial dos anos 50, na qual a música ansiava por uma abstração absoluta e pela edificação de hierarquias locais e totalmente independentes de referencialidade externa, a ponderação acerca de um possível resgate da referência deu novo respiro às funções metalinguísticas. E o único que se rebelou a isso foi o Boulez, dentro desse contexto, tá? E um episódio curioso, quando o Boulez esteve aqui em 96, e que ele passou 1h30 no Estúdio Panorama, fiz com ele um encontro com compositores, na época chamei o Gilberto Mendes, o Eduardo Álvares, ambos falecidos, chamei o Ailton Escobar, o Silvio Ferraz e outros.
Essa entrevista, depois dessa papão com o Boulez, eu transcrevi e está no capítulo do meu Música Maximalista. Eu fui pegar o Boulez de táxi, no hotel que ficava em frente à Cultura Artística. E uma das questões que eu coloquei nesse papo incrível que eu tive com o Boulez no táxi foi sobre a questão da citação. E aí eu peguei e falei, Boulez, o senhor, né, o maior respeito, o senhor sempre foi crítico da questão da citação, né? Mas, no entanto, no Dialogue de l'Ombre Double, o senhor cita, né? Aí ele pegou imediatamente e falou, oui, mais c'était un cadeau d'anniversaire. Não, mas era um presente de aniversário, que era um presente para o Bério, né? Então, pelo viés do Bério, ele imediatamente se calcou na justificativa de se citar a si mesmo, citar Stockhausen e o próprio Bério. Ele cita a sequência 9 do Bério. Tudo que você falava aqui um pouquinho contra o que o Boulez falava, ele reagiu imediatamente, oui, mais c'est un cadeau d'anniversaire. Imediatamente eu falei, opa, beleza, vamos bater o papo, aí bonito. Foi muito interessante. Uma coisa curiosa de relatar nesse papo foi o seguinte, a primeira observação que ele fez, falou como São Paulo está parecido com Tóquio, né? Interessante para você que morou no Japão. Aí em seguida ele vira e fala assim, cadê aquele alemão que fazia muito música contemporânea e se radicou aqui? Qual é o nome dele? Eu peguei e falei, seria o Kohlreuter? Ele falou, Kohlreuter. Eu conheci o Kohlreuter e estava tentando lembrar do nome do Kohlreuter aqui, me perguntou. O Kohlreuter na época estava vivo, né, e estava bem. Assim é que a citação encontra respaldo nos anos 60 nos grandes criadores da vanguarda musical sob prismas distintos. Vamos entender esse contexto para entender o Hymnen. Stockhausen emprega a citação também radicalmente, porém de modo diverso do de Bério e Pousser. Em Bério, a citação constitui o olhar retrospectivo de amor ao e de intrusão na escuta do passado. Por exemplo, ouvir Mahler, ouvir aquele scherzo da segunda sinfonia de Mahler, jamais vai ser a mesma coisa depois de você ouvir o terceiro movimento da sinfonia de Bério. Jamais, né? Ele impinge traços de multiplicação que ficam na tua cabeça. Você vai ouvir Mahler de novo, você lembra o que o Bério fez em cima, né? Direto isso. Então, existe uma retrospecção, é uma interferência no passado. Em Pousser, a citação funciona como trampolim às especulações harmônicas, no sentido de uma generalização histórica e retrospectiva do próprio conceito de série. Pousser disse que ele foi o grande compositor serial integral. Ele fez, de fato, o serialismo integral, porque ele fez uma coleção de materiais da história da música toda e conseguiu rimar com uma técnica que ele inventou, chamada redes harmônicas, Monteverdi com Weber, segundo a frase do próprio Pousser, né? Então, o próprio conceito de série está revisitado na tentativa de uma edificação, através, notadamente, dessa técnica das réseaux harmoniques, redes harmônicas, do que Pousser designará por periodicidade generalizada, périodicité généralisée. O caráter retrospectivo de Bério adquire aqui um valor prospectivo. Quer dizer, a partir da citação, ele acaba inventando uma nova coisa, que é a técnica das redes harmônicas. Em Stockhausen, a citação é lugar de utopia, de confraternização entre povos e raças, numa tentativa de abarcar o mundo todo e propor ao cosmo a percepção interiorizada e pacífica da riqueza interior do mundo das vibrações. O retrospectivo e prospectivo, que era o beriano e o pousseriano, cedem lugar ao introspectivo aliado ao simplesmente perspectivo. É assim como eu vejo os três vieses diferentes desse uso de materiais, né, que vem de outros lugares. Nesse sentido, Karl Wörner, que é o primeiro biógrafo de Stockhausen, existe uma outra biografia muito interessante do Michael Kurz. Procurem ler, quem tiver interesse, é um livro fantástico sobre Stockhausen. Mas o primeiro a fazer, ainda na década de 60, se não me engano, ainda, final da década de 60, é o Karl Wörner. Comenta sobre o hino final de Hymnen, que é o hino do Stockhausen, que é o Hymnion in der Harmonie unter Pluramon. São todos neologismos, né? As palavras, neologismos, Hymnion, Harmonie e Pluramon, que vocês vão ver o Stockhausen falar Pluramon várias vezes, né? No final do que a gente vai ouvir aqui, são concebidas totalmente a partir de seus significados verbais embutidos. Hinos, união, harmonia mundi,
harmonia do mundo, pluralismo, monismo. Como se nos dissessem que a obra revela uma concepção contemporânea que olha para frente o mundo e a vida, uma forma contemporânea de encarar o presente face às demandas de hoje impostas pela humanidade na resolução futura de seus problemas. Essa é uma interpretação interessante do Wöhner. É sob esse aspecto de vista que também, sob esse ponto de vista, que também o subtítulo da obra adquire pleno significado, enquanto conciliação, né, entre a tendência francesa concreta e a tendência alemã eletrônica da música eletroacústica. A citação, recurso que Stockhausen via como falta de originalidade e que se faz já presente em Telemusik ou em Mixtur, por exemplo, no momento Spiegel, onde dentro do Mixtur ele já estava citando o hino da Marselhesa. Mixtur é uma peça de 1964 para orquestra com modulação em anel, né? Toda distorcida, uma peça belíssima para a orquestra radicalmente distorcida o tempo todo, né? Estaria ali somente sob condição, quer dizer, a citação estaria ali somente sob a condição de que as fontes fossem bem escamoteadas e se tornassem, por vezes, totalmente irreconhecíveis. E é trazido ao domínio da reconhecibilidade em hymnen. Quer dizer, existe aí uma matiz que vai de lá até o reconhecível e o não reconhecível. Frente à problemática da citação, é como se Stockhausen recompusesse em hymnen os níveis distintos que ele tinha composto de inteligibilidade do verbo no Gesang der Jünglinge, tivesse estabelecido mais um contínuo entre opostos, entre o reconhecível, que é o velho, e o irreconhecível, que é o novo. Daí a gente vem toda aquela citação que eu já citei aqui nas outras duas conferências, que é a questão de quando Stockhausen fala aquela frase genial, que seria muito mais interessante num passeio na Lua, você dar de cara, topar teu pé com uma maçã, de vez de topar com uma pedra lunar, né? Dessa forma, Stockhausen encontra-se encorajado a expor, por vezes, de modo claro e nítido o material de sua obra. Apesar das transformações às quais se submetem, os hinos são, em sua grande parte, claramente identificáveis, indo ao encontro dos motivos da própria eleição do material por Stockhausen, que encara os hinos como sendo, preste atenção, isso é muito interessante, como sendo as manifestações musicais mais banais e óbvias ou mais conhecidas e reconhecidas pelas populações do mundo e, portanto, como sendo as manifestações musicalmente mais representativas das civilizações musicais. Aí eu estou usando um termo do Schaeffer que fala de civilização musical, né? Mas dentro desse contexto cabe bem a intenção do Stockhausen, né? Quer dizer, ele elege o hymnen porque ele reconheceu em hymnen aquela música que é mais claramente de acesso reconhecível das massas. E aí está um problema da obra. Vamos ver por quê. Stockhausen assim define os hinos a Rudolf Frisius. Hinos, os hinos nacionais, constituem a coisa mais popular que existe. Eles são símbolos sonoros, objetos sonoros que muitas pessoas conhecem. Cada pessoa conhece, na verdade, 2 ou 3 hinos, ao menos os inícios das melodias, quando não também dos textos. E através de transmissões radiofônicas e televisivas de eventos oficiais, as pessoas acabam por reconhecer nos hinos nacionais o símbolo musical dos eventos políticos e do esporte, símbolo este de caráter sério, triste, duro ou festivo. Hinos representam, pois, povos. Em hymnen, quis empregar como material reconhecível o que existia de mais genérico possível. Se existisse nessa terra algo que fosse musicalmente ainda mais reconhecível pelas pessoas, enquanto objetos musicais, eu o teria elegido como material. Então essa foi a preocupação. Pode-se questionar, e aí vem o meu olhar, né? No entanto, até que ponto Stockhausen tem razão em sua opinião com relação aos hinos? Em sua grande parte, os hinos representam, a rigor, a música oficial das nações, e não necessariamente dos povos. Existe uma diferença grande entre nação e povo, né? A representação oficial, quase sempre ligada às representações militares dos países, as manifestações musicais que os povos são obrigados a decorar,
como símbolos de suas pátrias. Nisso consiste o caráter mais contraditório de Hymnen. Tá? Isso porque eu vivi isso na pele, e quando eu me defrontei com a beleza que é Hymnen e com a genialidade dessa obra, ao mesmo tempo sempre me incomodou isso. Eu me lembro, eu tenho 54 anos, peguei a ditadura militar na minha infância. E lembro, por exemplo, no colégio César Martins, eu sempre estudei no colégio estadual, e vi a decadência do ensino público na pele, porque eu comecei tendo aula de francês no ginásio, né? no ginásio, e ginásio e colegial, né? Colegial eram os três, né? E acabei não tendo aula de matemática nos últimos 2 anos por falta de verba do professor de matemática que tinha morrido. Então, comecei tendo aula de francês e acabei não tendo aula de matemática em 8 anos ou 12 anos de escola pública. Mas eu lembro que no César Martins tinha um diretor que era um militar, imposto como diretor da escola. Era um cara horroroso, né? Que vestia um óculos escuro, que eu odeio óculos escuro, nunca usei na minha vida e detesto, porque primeiro você não olha a cor do mundo, e segundo você não consegue olhar o olho da pessoa que está vestindo o óculos escuro. Você não sabe se ela está olhando para você, se ela está olhando para o lado. Eu odeio, eu acho totalmente antidemocrático, nem isso filme de carro, né? Eu odeio. E aí o que acontece? Esse cara, ele era um baixinho, com óculos escuros, e na hora que ele chegava todo mundo tremia e era obrigado a fazer fila. Eu era molecote, né? Era obrigado a fazer fila, pôr o pé junto que nem militar, às vezes fazer até assim e cantar o hino nacional. Então essa foi uma vivência, por exemplo, e entrar marchando para a sala de aula. Isso eu estou falando de 1967, 68, né? Eu tinha 5 anos, 6 anos, eu me lembro claramente. Isso era uma experiência que me foi totalmente repressora, odiei aquilo, né? E tive que fazer muitas vezes. Então, para mim, os hinos sempre foram isso, e eu acho que para a maioria das pessoas, né? Bom, um exemplo de tal contradição aflorou no processo mesmo da realização da obra, quando da utilização da conversa de estúdio como segundo centro da região 2. Nessa conversa de estúdio, Stockhausen revela a crítica que foi manifestada pelo diretor da seção Música Nova da Rádio de Colônia na época, o Otto Tomek, quanto ao uso na obra do hino nazista, que também está lá dentro, que é o Horst-Wessel-Lied, cantado sempre após o hino alemão. Então você vê a Internacional Comunista, mas também tem um hino nazista lá dentro, né? E isso foi em 1967, vocês imaginam o rebu que não deu na rádio. A hora que o Otto Tomek ficou sabendo, ele chamou o Stockhausen e falou: escuta, você está doido, você está usando o hino nazista, né? E aí ele pega e fala: não, mas é apenas uma lembrança. E aí ele grava isso, né? E Stockhausen justifica na conversa que ele acaba deixando dentro de Hymnen, ter pensado em utilizar essa referência simplesmente como lembrança. Das war nur eine Erinnerung, ele fala isso, né? Foi somente uma lembrança. E foi de fato uma lembrança, né? De algo vivido. De toda forma, o uso polêmico da referência ao nazismo, ainda que ao lado das referências à Marselhesa e, em especial, à Internacional Comunista, potencializa na obra o caráter oficialesco de cunho militar dos hinos, né? Então isso incomoda um pouco e é uma parte crítica. Mas, além dos hinos, Stockhausen emprega outros materiais: inúmeros sons gerados eletronicamente, inserções de vozes gravadas durante o próprio processo de realização, inserções que remetem a obra aos fragmentos usados em Momente, que é uma obra onde ele também utiliza, inclusive, aplauso do coro, né? Como se fosse o próprio público. Eventos gerados por receptores de ondas curtas, como, aliás, se inicia a obra, na região 1, que a gente não vai ouvir, e que é uma obsessão de Stockhausen. Ondas curtas é o Kurzwellen em alemão, que eu acabei de comentar a obra aqui, etc. Gravações de sons de massas populares, gravações de manifestações públicas, gravação de uma inauguração de um grande navio, sons de uma loja de comércio chinês. Então, todas essas são fontes extra que ele vai injetar no tecido de Hymnen. Quanto à realização do tape, foram utilizados diversos aparelhos eletrônicos, geradores de onda senoidal,
quadrada, dente de serra e ruídos. As 3 primeiras são sons de altura definida, o ruído é de altura indefinida. Gravadores diversos, vários monos, um estéreo e 2 quadrifônicos, dos quais alguns com velocidade variável, que foi o que permitiu Stockhausen alongar as estruturas a ponto dele pegar o hino russo e fazer um time stretching analógico bastante radical. Um gravador Springer com cabeça de reprodução variável a 6 vezes a velocidade, que possibilitou fazer accelerandi e ritardandi de eventos sem alteração da altura, que foi um drible bastante importante da tecnologia da época. Hoje, uma coisa que você faz facilmente nos meios analógicos, você consegue transpor um evento sonoro e não mexer na altura dele, quando antes era absolutamente ligado à altura e duração. Se você fizesse uma coisa mais lenta, ficava a voz de Pato Donald, né? A mesa rotatória, ou alto-falante rotativo, que é a mesa que ele inaugurou e inventou e que pediu para os técnicos fazerem para o Kontakt, e que você vê a manipulação de sons rotativos. O amplificador de bandas de frequências, que é aquele aparelho que eu tive o privilégio de usar também, que é esse palavrão Abstimmungsanzeigeverstärker. Filtros diversos e reverberador. Então são 7 coisas. E aí vocês vão ver agora com relação à respiração final e as inserções que constituem a coda. Ao final da última região, Stockhausen grava sua própria respiração. Sessão Atmen, respiração, a 20 minutos. Uma respiração após todo o fôlego quase ofegante da tentativa de abarcar o mundo e todas as suas raças. É nesse sentido que Stockhausen pontua que muitos ouvintes classificaram a respiração como sendo a respiração de toda a humanidade. Nesse momento, como uma coda, Stockhausen realiza 7 inserções, Einschübe, sistemáticas, em sequência, além das muitas que ocorreram no decorrer das regiões, que não são inserções propriamente ditas, são quase que acréscimos. Aqui não, são inserções claramente pontuadas, né? As inserções funcionam, acima de tudo, como lembranças de referências passadas, como se estivesse havendo ali uma morte, onde você retoma cenas da tua vida anterior, né? E aquela respiração ela vai ficando cada vez mais lenta. Então existe uma coisa que é quase que um convite a uma pós-vida, né? Cósmica. E quais são elas? É o hino de Gana, lembrança do hino da União Soviética com a Internacional, lembrança isolada da Internacional comunista, lembrança do hino da Inglaterra, hino da Índia, sons de o comércio chinês e espaço vazio, que ele chama de Leer Ramen, de 77 segundos, que é um buraco, né? Um buraco branco, digamos. Em meio às inserções, Stockhausen grava 2 assinaturas, que ele chama de Signaturen, com a própria palavra utópica Pluramon, que ele fala por 2 vezes, após a 5ª inserção e antes da 7ª e última inserção. Então é como se fosse um amém do próprio Stockhausen. Particularmente interessantes são, ao final de Hymnen, os sons paradoxais, constituídos por uma nuvem de glissandos descendentes infinitos. O que é o som paradoxal? É um som que você ouve e tem a impressão de uma experiência acústica, mas na realidade essa experiência se dá de um outro jeito e você continuamente está dentro dessa armadilha. Por exemplo, o glissando infinito. O glissando infinito é um glissando que vai fazendo... Mas da hora que você vai ouvir... Só é possível quase que eletronicamente fazer isso. Você tem uma ilusão de que está indo para o grave, mas na realidade você não sai nunca do mesmo lugar, né? Ao modelo do que se tentava realizar na mesma época com recursos de síntese computacional, através dos programas de síntese por computador Music 5, desenvolvido por Max Mathews nos Bell Laboratories, né? Em Hymnen, no entanto, tais sons foram realizados de modo analógico, da mesma forma como o time stretching ao qual já nos referimos, né? Sem o auxílio do computador e sem que Stockhausen soubesse necessariamente da existência de sons paradoxais sendo buscados nos Estados Unidos, ou seja, sem que tivesse sequer conhecimento das pesquisas do Shepard e do Risset, Jean-Claude Risset,
grande compositor francês que morreu ano passado e que viria para a minha Bienal e que não pôde porque teve um AVC um pouco antes, foi esperando, teve um outro AVC, teve a BMESP, ele não veio, me mandou um e-mail dizendo que estava impossibilidade de viajar e logo em seguida faleceu. Seria uma das grandes visitas do ano passado aqui no Brasil. Tais glissandos sintomaticamente constituem, enquanto movimento infinito, o acompanhamento do hino da utopia, Hymn Union in der Harmonie, a partir de 9 minutos e 17 segundos. E são descritos por Stockhausen como glissandos lentos e paralelos acima da banda de frequência. Na verdade, ele fez analogicamente, por mixagem, aquilo que digitalmente o Risset estava buscando. O Risset é francês, estava buscando nos Estados Unidos com o programa Music 5, né? Através de decréscimo de frequência e aumento da amplitude dos parciais agudos conforme a frequência ia baixando. Então, conforme a frequência ia baixando, você tinha a sensação e a escuta real de um glissando descendente, mas ao mesmo tempo que ele ia para o grave, ele ia sumindo e o harmônico superior ia brotando mais forte. Então você tinha um... Só que feito de uma maneira muito mais elegante do que eu estou fazendo com a boca, que é impossível. Você realmente ouvia e falava, pô, mas estava descendo e agora eu estou ouvindo no mesmo lugar. São sons paradoxais. Bom, então eu proponho que a gente ouça agora, de olhos fechados, se possível. Eu gostaria que vocês dispusessem a cadeira como vocês queiram, porque eu reposicionei as caixas e as caixas da frente são aquelas e as de trás são essas. Portanto, como se o palco estivesse lá, porque eu vou pilotar aqui, eu precisaria desse setup. Né? Inclusive, as performances que vão acontecer a partir de hoje, sim, vão ser no meio de vocês, contact vai ser feito aqui no meio, como se a gente estivesse num laboratório. Né? E então, disponham, por favor.